Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que todos os nossos irmãos estejam bem. Eu sou o Marcos Paz, aqui da Igreja O Brasil para Cristo de Arthur Alvim. Meus irmãos, nós temos postado um vídeo abordando sobre o Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, nosso seminário bíblico e teológico da igreja local, das igrejas evangélicas pentecostais, o Brasil para Cristo. No vídeo anterior, eu disse aos irmãos que nossas inscrições elas estão abertas, as aulas se iniciarão a partir do dia 7 de fevereiro de 2022. Nossas aulas são de segundas e quartas-feiras, a partir das 19h30. E eu disse também no vídeo que eu passaria algumas informações a mais aos irmãos para que vocês possam ter uma abrangência sobre o curso de teologia da igreja local. O nosso curso bíblico e teológico, ele tem como objetivo formar obreiros para a casa do Senhor. Toda a igreja, corpo de Cristo, os membros, todos nós recebemos da parte do Espírito Santo de Deus dons espirituais para que nós possamos servir o próximo. Você tem a oportunidade na igreja local, através desse seminário, aperfeiçoar-se para servir a igreja e nossos irmãos, o próximo. Tanto eu como os meus irmãos professores, pastor Ronaldo, pastor Laurindo e irmã Isa, teremos o prazer de auxiliar-vos na capacitação e no aperfeiçoamento de Deus. Será uma honra. Nós estamos com turmas em andamento. Se você desejar fazer uma visita para saber como são as nossas aulas, segundas e quartas-feiras, a partir das 19h30, teremos o prazer de poder recebê-los e tomar um café. E aí você poder assistir às aulas, se desejar tirar dúvidas juntamente com os alunos, fique à vontade. Nossas metodologias, elas são diversificadas e as aulas, elas são totalmente interativas. Entre professor e aluno, aluno e professor. Aulas dinâmicas, práticas, consistentes e todas elas são consolidadas na Bíblia Sagrada. Portanto, o Instituto Bíblico, ele visa a formação do obreiro. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vou falar também um pouco com vocês sobre uma das ramificações bíblicas que nós estudamos no seminário local. Mas antes eu quero ler um texto bíblico com você, que está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 47. Diz assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Por que os membros do corpo de Cristo, conforme o texto que nós acabamos de ler, esse texto lindo e maravilhoso, por que os membros do corpo de Cristo, eles estudam a palavra? Por que eles procuram aperfeiçoar-se, capacitar-se na palavra do Senhor? Uma vez que todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos obreiros do Senhor. Servimos a Deus em qualquer lugar geográfico. Por que nós temos o prazer de estudar a palavra de Deus?
Porque o texto bíblico, ele já aponta aqui para nós que somos filhos de Deus, que essa palavra não é coisa vã, mas sim a nossa vida. Através da palavra de Deus, pessoas serão consoladas, encorajadas, animadas, fortalecidas, advertidas, quando necessário, corrigidas, porque a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus soprou a sua palavra para que nós, filhos de Deus, possamos estudar, possamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, no ministério, no cotidiano, no cuidado de maneira abrangente. Então, nós estudamos a palavra de Deus porque ela é a nossa vida. E por meio da palavra de Deus, que é vida, nós vamos servir as pessoas para que elas possam encontrar a salvação, serem fortalecidas, encorajadas, terem uma direção de Deus concreta, chegarem aos pés de Jesus Cristo, poderem ter os seus nomes escritos no livro da vida através de boas exposições bíblicas, de um bom evangelismo, de um discipulado. E tudo isso nós aprendemos estudando a palavra de Deus, juntamente conosco no seminário teológico da igreja local, com os nossos professores, todos estes capacitados, formados, atuantes, enganjados no reino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, uma das matérias que nós estudamos no curso de Bíblia e Teologia da igreja local, na formação de obreiros, é a ramificação chamada Teologia Bíblica, onde nós estudamos os 66 livros nas quais nós estudamos o autor, o propósito, o tema, as contribuições, questões que envolvem a prática ministerial. A gente vai identificar o ministério, por exemplo, para você ter ideia, de Moisés. Quem é a pessoa de Moisés? Por que Deus levantou Moisés? Enfim, estou dando um exemplo para vocês. Então nós estudamos o autor, a data, propósito, o tema, as contribuições, detalhes preciosos que envolvem ministérios específicos, como o ministério de João Batista, de Jesus Cristo, dos apóstolos. Você estuda o esboço de cada livro da Bíblia Sagrada tem um esboço, tem os seus temas, subtemas. A gente estuda isso de uma maneira abrangente. Também a gente percebe, estudando os 66 livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, contexto histórico, geográfico, arqueológico, contexto imediato, questões que envolvem cenário político, cenário religioso, cenário social, as diversas religiões que professavam seus credos naquela época, enfim. E nós vamos também aprendendo os conceitos básicos de cada livro. Então você tem na teologia bíblica um panorama que nós chamamos de introdução ao Antigo Testamento e Novo Testamento, como nós também aprofundamos numa outra matéria chamada Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento. E o que nós aprendemos com tudo isso? O que Deus revelou na sua palavra, para que quando nós estivermos praticando no ministério, servindo as pessoas, abençoando pessoas na igreja,
elas possam ter acesso à vontade de Deus. E Deus quer usar a sua vida, usar as nossas vidas, para que a gente possa aí ser para elas bênção e elas terem acesso aí à revelação. Será um prazer poder estar com você. As inscrições estão abertas, como eu disse. E se você desejar mais informações, eu estou deixando para você o contato da igreja, mais o WhatsApp pessoal. Você entrando em contato comigo, eu tiro suas dúvidas, tá certo? E se você desejar estar conosco para saber como são as aplicações dessas aulas, segundas e quartas-feiras, a partir das 19h30, nós já temos aqui turmas em andamento e vai ser bênção aí ter a sua presença e você conhecer toda aí a estrutura. Nós vimos hoje uma das ramificações bíblicas que você vai estudar. No próximo vídeo, eu vou vir com uma outra ramificação, que é a ramificação histórica, para você poder entender. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia iluminado na presença do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs.